Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, superabunda em nossas vidas, de maneira que a gente possa sentir o Espírito de Deus em nós, a sua graça sobre nós, sentir que estamos crescendo no conhecimento e nessa graça salvadora de Deus. Meus amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Hoje é quinta-feira. Vamos dar continuidade ao estudo da lição aqui do livro de Isaías. Esta semana estamos estudando sobre a exaltação do Senhor, lição número 5, o Senhor exaltado. Pois bem, então ontem, na quarta-feira, nós meditamos, estudamos aqui duas perguntas bem interessantes, com base em Isaías 6, versículo 5 e Isaías 6, versículos 6 e 7, quando nós vimos ali que, logo depois que Isaías teve a visão dos serafins com 6 asas, né, seres gloriosos, portentosos, que estavam voando sobre o trono de Deus ali, né, reconhecendo, louvando a majestade do Todo-Poderoso. Então, analisando aquela glória, Isaías falou: ai de mim, coitado de mim, eu estou perdido, né? E aí, porque ele diz, né, eu tenho meus lábios impuros, eu habito no meio de pessoas impuras, né? E agora meus olhos viram o rei, o que será de mim? Vou morrer, né? Ele chega a essa conclusão, sabiamente, ele entende que ele é um homem pecador, que está distinto da glória de Deus, está impossibilitado de viver na presença de Deus, segundo a sua natureza de impureza, carecendo passar por uma regeneração, uma transformação em santidade para estar na presença de Deus. Ele sente isso verdadeiramente, claro, né? E essa visão tem tudo a ver com o plano original da redenção, que é a essência da sã doutrina do Evangelho, que Cristo vai pregar, né? Que todos nós carecemos nos arrepender, nos converter, ser lavado e purificado dos nossos pecados, para um dia estar vivendo eternamente com Deus, né? Essa é a essência do Evangelho. E vimos também, na oitava pergunta, quando na visão, quando Isaías reconhece a sua condição de carência de Deus, de carência de perdão, de purificação, de justificação, né? Um dos serafins voa, vai lá no altar, pega uma brasa viva e toca nos lábios, na boca de Isaías, né? Para que seja purificado as suas palavras, para que as palavras agora não sejam dele, seja de Deus, para que o seu coração seja purificado, né? E aí, naquele momento, a sua iniquidade é perdoada, o seu pecado é expiado, a sua dívida é paga, e ele passou pelo processo da justificação. Tudo isso em visão, né? Tá, em visão. O Senhor está mostrando a ele como é que ele faz com todas as pessoas que humildemente chegam ao Senhor, reconhece a sua condição, pede perdão e quer transformação. Ele opera por meio do seu Santo Espírito, diretamente do seu santo altar. É muito bonito essa revelação aqui, embora seja uma linguagem em símbolos, mas com a luz do Santo Evangelho fica fácil de nós compreendermos a mensagem aqui representada nesses símbolos tão impactantes. E hoje, na quinta-feira, a nona pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: qual foi a pergunta do Senhor e qual a resposta foi dada por Isaías? Para quem essa conversa apontava? Está falando de Isaías ou apontava para alguém? Vamos ver aqui. Isaías 6, versículo 8, um verso muito conhecido, né? O texto diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. Depois disto o quê? Depois que o serafim
de 6 asas, pegou uma brasa incandescente do altar e tocou nos seus lábios e o purificou e disse que ele havia sido perdoado, havia sido expiado o pecado, havia sido purificado, né? Depois disso ele diz, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse, Isaías diz em visão, então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que maravilha, né? Então a pergunta é, isso aqui realmente era Isaías? Ou há uma tipologia aqui, nesta revelação espiritual? Imagine que na visão, a palavra aqui é o Senhor, a palavra aqui é Yahvé, é Deus o Pai quem está falando, na visão. Né? Lembremos que é uma visão que ele está tendo, para que a gente nunca coloque literalidade no texto. Senão a gente vai ter uma série de contradições bíblicas aí, o negócio vai ficar... vamos criar uma Babilônia de confusão doutrinária. Então, na visão, o Senhor pergunta, né? Isaías, quem é que há de ir por nós? Olha só, Deus perguntando, quem é que há de ir por nós? Ou seja, como se Deus dissesse, quem é que eu vou enviar para me defender? E Deus precisa de alguém que envie para cuidar dele. Deus é um ser humano. Quem é que há de ir por nós que possa morrer em meu lugar, pagar os meus pecados? É isso que o Senhor está dizendo? Claro que não. Absolutamente não. A pergunta é a seguinte, e esta pergunta ela precisa ser entendida dentro de um contexto doutrinário bem embasado, com centenas de outros versos, perfeitamente harmonizado com toda a mensagem que Deus vai dizer em toda a Bíblia. O que o Senhor está dizendo é, quem é que há de ir por nós? Quando ele trata de Isaías, ele está dizendo, quem é que eu vou enviar para que possa, junto ao povo israelita, o povo de Deus em Jerusalém, o povo judeu, da qual Isaías fazia parte, lá em Jerusalém, quem é que eu vou enviar para dizer as palavras certas para esse povo se converter e não virar escravo de Babilônia? A quem é que eu vou enviar? Né? Claro que Deus vai enviar Isaías. E é por isso que Isaías ouve do Senhor as palavras que tem que dizer e a sua boca é purificada para que as palavras não sejam a de Isaías, mas a palavra de Deus, que ele vai ter que falar. Né? Aí ele pergunta, Isaías, a quem há de ir por nós? Já que Deus não pode ir pessoalmente, porque se Deus viesse pessoalmente, ele consumiria e mataria todos os seres humanos. Como eu disse já no próprio livro Isaías 59:2, diz que o pecado fez separação entre Deus, e o Salmo diz que a glória de Deus os consumiria. Por isso que nenhum homem pecador viu a Deus, no máximo viu a glória de Deus resplandecendo no anjo do Senhor, naquele a quem ele envia. Mas nenhum homem jamais viu a Deus. É força de expressão quando a gente lê no Antigo Testamento. E Deus falava com Moisés face a face. Força de expressão. A palavra de Deus ali é Elohim. Elohim. Elohim pode ser um anjo, pode ser Moisés, pode ser Davi, pode ser um juiz, pode ser um sacerdote. Elohim. Um representante de Deus. Ou o próprio Deus, que é o Elohim original, mas ele pode eleger outras pessoas como Elohim. Ele disse, Moisés, você diante de Faraó será Deus, será o Elohim. Toda a casa de Davi será Elohim, será Deus. Está lá em Zacarias 12:8, né? E daí por diante. Pois bem, é só para a gente entender a contextualização disso tudo. Então, Deus não está pedindo que Isaías vá por ele, defendê-lo. Não. Quando Deus diz ir por nós, não só representando o nome de Deus, a pessoa de Deus, mas também representando os céus, nós no plural. Deus está falando dos céus, né? Por nós, os anjos todos, né? Que careciam desse conhecimento que só poderia ser revelado do amor de Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Olha que coisa linda. Então, a tipologia aqui da pergunta mais profunda é, para quem isso aponta? Para Isaías ou para Jesus Cristo?
para Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando ele diz a quem enviarei, e alguém diz, eis-me aqui, envia-me a mim, está falando do Filho. Jamais Isaías poderia ter o poder, ter a unção e todas as prerrogativas proféticas que só apontavam para Cristo. Por isso que Cristo, ao ser enviado na terra, ele é chamado de a própria palavra de Deus. Ele é chamado de a palavra de Deus. Apocalipse 19:8. Em João 1 diz que ele é a palavra de Deus. Estava com Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus. Ele é chamado de a própria palavra de Deus. Em 1 Coríntios é chamado de a palavra da sabedoria e o poder de Deus. 1 Coríntios 1:24. Só Cristo. E desde o princípio o Cordeiro de Deus, né? Desde o princípio o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, é aquele que veio desde o princípio. Ele é o único que disse desde o princípio, meu Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou resolver o problema da raça humana. Que coisa maravilhosa, né? Então, ao Isaías dizer isso, Isaías estava indo apenas para o povo de Judá, mas ele apontava como um tipo pequeno, uma pequena sombra, que apontava para o original Jesus Cristo, que viria para resolver o problema da humanidade toda. E vinha com os lábios perfeitamente precisos para falar as palavras do Pai, não a dele mesmo. É por isso que Cristo vai dizer várias vezes. Só no livro de João nós temos 4 versículos claríssimos. João 8, João 10, João 12 e João 14. João 17, 8 também. João 17, 8 ele diz, meu Pai, eu dei as palavras que tu me deste. E eles realmente conheceram que o Senhor que me enviou. João 14, versículo 10, ele vai dizer do mesmo jeito. Tudo que ele fazia, as palavras era o Pai quem lhe dava. Em João 12, versículo 49 e 50, ele vai dizer claramente, eu não falei nada de mim mesmo. Tudo que eu falei na íntegra as palavras que o Pai me dava. Nada falei de mim mesmo. E ele continua dizendo, capítulo 10 vai dizer, capítulo 8 vai dizer, isso é maravilhoso, porque Cristo é aquele que perfeitamente se enquadra com esse verso. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aquele que vem com a boca santa, com o fogo das brasas do altar para pregar a verdadeira palavra de Deus para a humanidade. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a 10ª pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Que ordem foi dada pelo Senhor ao profeta Isaías? É a primeira pergunta. O Senhor deu uma ordem para ele. Que ordem foi essa? Vamos buscar essa ordem aqui que ele vai dizer. E a segunda pergunta, qual é o significado disso? Não só para o tempo de Isaías, mas para nós, o tempo de hoje. Vamos ler aqui o versículo 9 e o 10 do capítulo 6 de Isaías. Diz assim, então disse ele quem? O Senhor, o Yahvé, Jeová, disse assim, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, ou com entendimento, né? Nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado, ou seja perdoado, seja curado, etc. Vamos lá. Veja que o Senhor dá uma ordem para Isaías, que tipificava o Messias. É por isso que Isaías é chamado de o profeta messiânico. Muito do que está no livro de Isaías está apontando para o Messias, para Jesus. Inclusive, algumas missões que ele faz, ele mesmo tipifica a obra, em muitos casos, a obra do Messias, de Jesus Cristo, que viria lá na frente. Então, o Senhor deixa bem claro aqui, ele dá uma ordem para Isaías, vai para o povo, assim como ele dá o filho também, né? Ele manda o filho. Então, ele diz, Isaías, vai e diga ao povo, que povo? O povo de Jerusalém, o povo judeu, o povo de Israel, o povo de Israel ali representado no remanescente ali de Judá, vai e diga ao povo lá,
Vocês estão ouvindo, mas não estão entendendo. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo e falando e fazendo, e vocês não estão percebendo. Vocês estão engordando o coração, esse povo está engordando o coração, né? Engordando o coração com o conhecimento filosófico dos homens, dos religiosos, e os seus ouvidos são cada vez mais pesados, porque os ouvidos estão cheios de informação do mundo. Hoje, né? Por isso que a segunda pergunta é fantástica. A segunda pergunta aqui, qual é o significado disso para o tempo presente, né? Já a gente vai entender isso. Os ouvidos estão pesados, né? Aí o que é que está acontecendo? Está fazendo com que vocês fechem os olhos para não ver a mensagem espiritual que eu estou mandando. E vocês estão escutando, entendendo tudo, mas não estão compreendendo a mensagem espiritual. Vocês não estão entendendo com o coração. E por isso vocês não se convertem, não são curados, não são sarados espiritualmente. Olha que mensagem poderosa. Estas palavras foram ditas por Jesus diversas vezes e de muitas formas. De muitas maneiras também foram ditas pelos apóstolos. Paulo vai dizer isso muitas vezes. Na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, na carta a Timóteo, né? E ele vai falar na carta, se não me falha a memória também, aos Filipenses, né? Ele vai falar muitas vezes. Cristo dizendo lá que os judeus, os fariseus da alta classe, principalmente os sacerdotes levitas, né? Os sacerdotes levitas que eram judeus por nacionalidade, essas pessoas estavam com o coração endurecido. Inclusive, ele vai dizer para o maior de todos, que era o professor de professores, que era o grande mestre Nicodemos. Cristo vai dizer para ele assim: você é mestre em Israel, é um professor em Israel e não está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Como é que pode? Um professor que ensina sem saber as coisas. Eu estou falando de coisas simples da terra e você não está entendendo. Imagine quando eu começar a falar das coisas do céu. Olha o que Cristo disse para Nicodemos. Só porque Jesus falou assim, importa que você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos, né, fez pior que uma criança. Quer dizer que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer. Algo realmente, né, completamente de alguém completamente desorientado. E era o maior de todos. O maior dos professores, né? Dizem até a história que entre ele e Gamaliel, né, ele era maior do que Gamaliel. Era professor de professores. Na região de Jerusalém e da Galileia, famosíssimo Nicodemos. Pois bem, então, ele está dizendo aqui para aquele povo que era preso à letra morta, que Jesus os acusou muitas vezes das suas pregações, que a palavra de Deus é comparado a massa do trigo que faz o pão puro, o pão ázimo. E ele comparou a filosofia que acrescenta a palavra de Deus, que muda a doutrina, que enrijece uma lei que Deus não deu, chamou isso de fermento, o fermento que enleveda toda a massa. Por isso que ele falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles pregam muita coisa, eles acrescentam o que Deus não mandou colocar na palavra. É um povo que entende a letra morta. E muitas vezes Cristo explicou para eles, né? O que é que está escrito na lei? Não adulterarás. E aí Cristo deu um significado espiritual tão profundo, porque eles não só ficavam ali na letra morta. E na cabeça deles só era adultério quando os dois eram pegos em flagrante adultério, que havia uma conjunção carnal e havia prova. Se não houvesse adultério, nem Deus poderia julgar aquele cabo. Olha só a cabeça desse povo. Aí que falou, não, adultério já começa quando você está lá na sua casa, no seu sofazinho, né? Fantasiando, desejando a mulher do próximo. Você já cometeu o pecado no espírito. Aí Cristo começa a dar significado espiritual profundo à palavra, a palavra de Deus, que é espiritual. É por isso que Isaías está dizendo aqui, ó, vocês escutam a palavra, entendem todas as palavras, de acordo com o dicionário de vocês, mas não entendem a mensagem que é espiritual. Vocês não entendem. Vocês veem com os olhos, mas não compreendem o que aquilo significa. E esta, meus amados irmãos, é a razão pela qual existe tanta confusão doutrinária do Gênesis até o dia de hoje.
Hoje, o que tem de judeu preso à letra morta, falsos rabinos, falsos pregadores na internet, preso à letra morta, dando um significado de uma palavra que é espiritual, dando um significado literal, carnal, limitado a este planeta, a busca apenas de comida neste planeta, enquanto o sujeito vive neste planeta. Da mesma forma, há uma série de teólogos signatários desse pensamento pobre, ultrapassado, que leva à morte, que só exalta o homem exterior, também dentro do cristianismo. O que tem de teólogos apologetas presos a esta visão pobre, miserável, caduca, que Cristo veio trazer com os apóstolos justamente para enterrar essa visão maldita, pobre, superficial, como Paulo chama várias vezes de letra morta, do homem exterior. A nova aliança traz o homem da compreensão no espírito, e esse povo diz que tem espírito, mas está tudo preso à letra morta, a tradição da igreja, tradições que pregam doutrinas erradas, que não entendem o básico da Escritura Sagrada, né? Então, o que acontece lá com o povo do tempo de Isaías, o que Deus constata sobre o povo judeu, que muita gente está exaltando o povo judeu hoje, né? A nação judaica, aquele povo tem a origem, aquele povo vive eles falam a língua original da Bíblia, que é o hebraico. Então, eles sabem mais do que todo mundo porque eles têm a Bíblia na sua língua original. Como? Se o texto está dizendo aqui que eles enxergavam a letra morta, mas não entendiam. Não depende de conhecer a língua matriz, a língua original, depende de ter o espírito para entender a verdade. Não depende. A mensagem de Deus, ela não é cultural, ela é espiritual. Enquanto nós não entendemos isso, a gente vai estar discutindo religião, discutindo doutrina de placa de igreja judaica, placa de igreja cristã, e gente se perdendo aí por falta de discernimento espiritual, como era o caso aqui. É por isso que Deus envia em Isaías e envia até hoje muitos homens e mulheres com o espírito de inspiração mesmo para pregar a verdade como ela é.